E presencial aqui no Clube dos Diários a prestigiar o painel de produção executiva. Temos o privilégio de contar com a participação de profissionais excepcionais, que a gente agradece imensamente por terem vindo para a nossa mostra. Já estamos ao vivo. Um alô para todo mundo, para a minha família em Santa Cruz. E temos o privilégio de contar com a participação de profissionais excepcionais na elaboração desse painel. Gostaria de convidar aqui para compor o nosso palco Tainara Pinheiro, produtora executiva. Tayana Pinheiro, desculpa. Tayana Pinheiro, produtora executiva do Pará. Janaína Oliveira Heffen, do Rio de Janeiro. Janaína está por aí. E Augusto Santiago, prata da casa piauiense. Sem mais nem menos tempo, vamos aproveitar o nosso tempo com esses profissionais ótimos que estão aqui com a gente. E vamos deixar um tempo de fala para cada um de vocês, e depois a gente abre para as conversas, e vocês vão tocando. Boa tarde. Me chamo Augusto Santiago, sou produtor executivo, tudo bem, Sara? Trabalho com produção há quase 10 anos aqui no Piauí. Estou saindo de um longa-metragem agora, que foi um trabalho gigante que a gente fez, aí de 4 semanas rodando. E estou aqui para trocar um pouco com vocês sobre minha experiência, sobre o que eu aprendi nesses anos, e também ouvi-los, que vocês têm também a querer saber um pouco mais sobre produção executiva. Olá a todas, sou Janaína Oliveira. Estou Desculpa que eu estou com a minha garganta ruim, eu botei a pastilha na hora. Desculpa. Sou Janaína Oliveira Refém. Aí, gente, Refém é sigla de Revolta Feminina, porque quando eu era jovem, eu era rapper. E na minha época, para ser rapper, tinha que ter um nome muito forte. E aí eu escolhi Revolta Feminina. Mas como eu sou uma pessoa de 1,5 m, aí imagina esse negocinho pequenininho chegando no palco, as pessoas assim, pensando que era o Tan Clan, era só eu. Aí falou assim, vamos fazer uma sigla. Aí foi Refém. Então, eu fui para o cinema e o Refém segue. Então, por isso. Trabalho com cinema há 20 anos, ou mais até. Um dos primeiros filmes foi chamado Rap de Saia, que conta a história das mulheres rappers no Rio de Janeiro, isso nos anos 2000, bem no início. E aí esse chamado para a aventura do audiovisual veio daí. E aí eu vou em várias vertentes, né? Porque na minha época você tinha que saber fazer tudo para ser diretora. E aí a gente vai conversar um pouco sobre isso. Olá, boa tarde. Sou Tayana Pinheiro, sou de Belém do Pará. Atuo como produtora executiva da Amaral Filmes. Fui produtora, né, e diretora de produção do Cabana. Comecei a minha atuação no audiovisual em 2015, né, de uma maneira, né, um pouco atípica, que eu vim da área dos casamentos, filmagens de casamentos, né? E depois eu fui migrando para a publicidade. Depois, primeiro era a Clarté, que é uma das produtoras, né, que trabalha com publicidade até hoje. Depois surgiu a Amaraú, que a gente até hoje, né, faz conteúdo para TV e cinema. Som. Oi. Oi. Vamos lá, problemas técnicos. A minha experiência é muito voltada para a área documental, principalmente séries. 2022, eu tive minha primeira experiência em ficção, que foi o Cabana. O Cabana, para mim, foi um divisor de águas em vários sentidos. Só para apresentar e vai voltar, eu posso continuar falando? Então, para mim, foi um divisor de águas, o Cabana, né? Fazer ficção não é fácil, ainda mais onde a gente está, né, geograficamente, né? Produzir fora do eixo Rio e São Paulo.
né? Então, a gente, como sempre, né, conta com recursos muito pequenos, sendo muitas vezes equipe, acumulando funções. E hoje a gente entregou o Cabana, eu acho que ele está batendo aí mais de 40 participações em festivais e vários prêmios. E eu estava até numa oficina, né, de produção executiva há 3 dias e eu frisei, né, que o Cabana sempre vai ser algo muito caro para mim. Hoje já produzo coisas maiores, mas o Cabana ele tem um lugar muito especial no meu coração, porque ele foi feito na guerrilha, né, com recursos muito baixos, com várias parcerias. E foi uma coisa muito... um filme muito meu e da Adriana, assim, né? Tanto de tomada de decisão, a gente atuando até dentro da equipe de arte, né? Passando lá, envelhecendo a casa e tudo mais. Então, o Cabana, para mim, ele é muito especial nesse sentido, né? Não quero continuar produzindo dessa forma, né? Em guerrilha, né? Que é muito sofrida. A gente também tem que falar sobre a humanização no audiovisual, né? Que ainda as precariedades ainda são muitas. Né? Então, inclusive, né, a PAN também fala muito sobre isso, né? Que a gente tem a PAN também esse braço aí de fortalecimento para discutir essas questões de como a gente pode se humanizar mais e trabalhar de uma forma mais digna nos sets. Então, hoje também acabei de produzir, que vai estrear um telefilme em coprodução com a Globo, que é o Vatapá Maniçoba. Vocês devem aí estar assistindo lá por março, mais ou menos. Se tudo der certo, a gente vai ter uma janela aí nacional. E eu também tenho atualmente em estreia também Os Sabores da Floresta, que é uma série que está na 2ª temporada, e muito axé está na 2ª temporada, porque a gente sabe, né, que, pelo menos lá no Norte, ter uma 2ª temporada de uma série é algo muito raro mesmo. E agora eu estou, como produtora executiva, buscando recursos para uma 3ª temporada, né? Então, a luta é grande. Produção executiva é uma função... às vezes um pouco ingrata, né? Porque a gente está ali sempre num espaço de negociação o tempo todo. É um espaço também que a gente tem que discutir, e a PAN também está trazendo isso, né? Que é a questão do adoecimento, né? Que a gente tem, porque querendo ou não, a gente lidar com muitas pessoas, com muitas demandas. Então, a gente tem que estar ali, né? Tentando aquela linha tênue de produzir, entregar sempre mais do que os outros, com poucos recursos e tentando manter a sanidade mental. Né? Então, a gente está aí nesse pé, construindo, a gente está fazendo bastante coisa. Esse ano, a gente teve o advento da Paulo Gustavo. Né? Isso foi, assim, foi uma lei emergencial e única, mas que eu tenho certeza que ano que vem a gente vai ter muitas produções legais, inclusive na próxima mostra aqui do Piranhão. Né? Eu imagino que a gente vai ter muitas produções legais e produções que vieram também a dar outras oportunidades para pessoas que nunca tiveram. Né? Então, a gente está nesse momento, a gente está no momento também... É muito bacana estar participando numa mesa preta, totalmente preta, né? Isso é muito especial. É muito especial estar falando para vocês e falando com a nossa visão. Né? A gente está nesse processo de tentar não, está conseguindo, né? Se especializar, mesmo com as diversas dificuldades. Né? Mas a gente está caminhando, mas eu sempre gosto de dizer que quero me especializar, mas quero manter a maneira de produzir como nós produzimos no Norte e no Nordeste. Porque a nossa maneira é muito única. A maneira de fazer um evento como o Piranhão está fazendo é único. Eu costumo dizer que os eventos de mercado mais convencionais eles são muito brutais. Né? É uma coisa muito pensada, né, no eixo, pensada para lá. Não é pensada com as nossas demandas. Então, agora há pouco eu estava falando, inclusive, para a turma, da importância também de ocupar esses espaços, por mais ruins que, às vezes, eles possam ser, né, intimidadores, mas é importante a gente estar ocupando esses espaços. Né? E quando a gente tem a oportunidade também de estar num evento como a Mostra do Piranhão, é muito especial nesse sentido de estar partilhando e compartilhando, trocando, porque quando eu estou com vocês também eu estou trocando, né? Eu estou reverberando muitas coisas, e a minha participação aqui eu estou realmente muito feliz, muito assim, grata. Tá? Eu acho que aí vocês vão fazendo perguntas e a gente vai conversando, já falei demais. 3 dias falando, gente. Pegando um gancho do que a Thay falou, sobre o adoecimento dessa função, que eu concordo com ela que realmente, por muitas vezes, é ingrata. Isso é muito real. Eu estou saindo de um longa agora, um pouco adoecido, porque a gente lida com muitas pessoas, com muitos problemas, e você tem que manter ali você tem que ser um pouco imparcial, né, no trabalho, você tem que entender também.
E eu acho que, às vezes, você acaba comprando um pouco dos problemas que vão surgindo no set e tudo mais. E sobre você lidar com o mercado, sobre você lidar com patrocinadores também, é um pouco complicado quando você chega para tentar vender seu filme, para tentar captar recursos, você sendo uma pessoa preta, você sendo uma pessoa periférica também. Algumas portas são fechadas, a gente não tem tanto acesso quanto uma grande produtora, né? Eu tenho uma produtora independente aqui no Piauí, e assim, é muito difícil, inclusive aqui no estado, a gente captar, conseguir recurso para produzir as nossas coisas, contar as nossas histórias. A gente tem conseguido no âmbito nacional, né, graças a Deus, mas eu compartilho muito do que a Thay falou, dessa dificuldade. E esse ano, especificamente, foi um ano bem complicado, assim, da gente conseguir captar recurso, da gente conseguir convencer os grandes patrocinadores de que nossa história é boa, de que nosso filme é bom. E lá fora, né, no âmbito nacional, com recursos nacionais, a gente às vezes não tem essa dificuldade que a gente tem aqui dentro. Então, esse ano eu percebi bastante isso, enfrentei bastante isso aqui no cenário local. Alô. Eu vou trazer um cenário mais de nível nacional, porque na APAN eu estou vice-presidenta. A APAN é a Associação de Profissionais do Audiovisual Negro, é uma associação nacional. Nós estamos em, acho que todos os estados, conseguimos chegar, mas com força em 22 estados. E dentro da APAN, além de ser a vice-presidenta, eu estou analista de mercado audiovisual na Raio Agens, que é uma agência de curadorias de talento e uma agência que trabalha com os profissionais e com as empresas pretas de cinema. E fazendo uma avaliação de onde nós estamos e essas produções, eu acho que se puder abaixar o som do microfone, a microfonia baixa. Aí a rapper está falando, né? Quando a gente... Fazendo essa análise no nível nacional, porque a gente tem a oportunidade de conhecer a realidade do Brasil, quanto é difícil e fazer produção executiva, e também o quanto é importante ter a figura do produtor executivo preto. Porque quando eu decido fazer cinema, é uma coisa que eu coloquei eu sou de Parada Angélica, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Parada Angélica é como se fosse Timão aqui, né? Timão. É Timão ou Timon? Timon. Que é o interior de Duque de Caxias. Duque de Caxias já é tipo uma periferia, e eu moro na roça da periferia. Moro lá até hoje. Não quis sair, mas eu não adaptei e voltei para a roça. Então, a gente está muito distante das coisas, né? Então, a gente também consegue observar de um outro olhar, que não é aquele olhar que quem está no centro, né? Apesar que Nego Bispo, que é um dos homenageados aqui, sempre fala que a periferia é o centro. Então, eu sempre pude enxergar o mundo a partir do meu centro, que era lá de Parada Angélica, e hoje posso conhecer a periferia de quase todo o Brasil. Primeira vez que eu estou no Piauí, amanhã vou no Maranhão, vou atravessar. Vai ser a primeira vez lá também. E reconhecendo essas coisas. Então, lá em Parada Angélica, muito jovem, eu sou uma senhora de 44 anos, eu entendi que eu era importante, eu como uma mulher preta periférica do interior, eu precisava lidar com poder. E aí eu fui vendo o que era o poder para mim. O poder era lidar com o microfone. Aí fui para o hip hop. E aí eu lidava com muita gente, sobretudo com disputa, né? Um ambiente de muitos homens e tal. Então, como que você disputa isso? Depois eu fui fazer publicidade, e aí depois eu fui fazer cinema. E aí, dentro do cinema, eu falei assim, cara, mas eu vou fazer o quê? Eu preciso mandar. Fui fazer direção, depois eu entrei na produção, e lugares em que eu podia escolher o que eu ia contar, com quem que eu ia contar as histórias, para quê e para quem. Então, depois da direção, o produtor executivo é essa pessoa. Porque a produção executiva desmonta a equipe. A produção executiva geralmente vai buscar o dinheiro, ou é contratado quando o dinheiro já está.
e tem um poder, junto com o dono da produtora, né, os donos da produtora, de decidir tete a tete. É você que vai negociar, é você que vai negociar quanto que as pessoas vão receber, quando, quem contrata, como contrata. Então, ter pessoas pretas, periféricas, ter pessoas nossas, pessoas de fora do eixo Rio e São Paulo, nessas produções, vai garantir a diversidade dentro de uma equipe mais diversa. Uma equipe mais diversa não só, né, da onde, ali, mas, exemplo, não só do centro, né, mas você é periférico, você vai trazer pessoas da periferia, você traz uma riqueza. E você garante uma riqueza narrativa que os filmes que já estão postos hoje não têm, que são filmes de apartamento. Eles não contam muito, o cinema aí que está posto não conta muita história. E aí as histórias que o Norte, que o Nordeste, que o Centro-Oeste, que o Sul tem para contar, que são incríveis, né? Aqui a gente tem as encantarias, aqui a gente tem... Gente, eu adorei o Curupira, adorei, sabe? Porque eu sempre vi, mas eu nunca imaginei um Curupira do jeito que estava ali. E aí é uma coisa que só quem é daqui que pode trazer. Porque o Curupira, tipo, é o vizinho, entende? Eu ouvi histórias de Curupira na minha adolescência, mas quanto mais a gente está no interior, isso fica mais fácil, mais forte. Então, estar nesses espaços agora, estar nesses espaços também é muito violento, como vocês falaram. Muito violento, porque você precisa disputar o tempo inteiro. E aí, quando você é uma pessoa preta, quando você é uma mulher, quando você é uma pessoa da periferia, o seu conhecimento muitas vezes é invalidado. E as pessoas sempre te veem como um lugar que você não é capaz, que aquilo ali não é para você, é o tempo inteiro. E aí é muito engraçado que quando você chega lá, essa mesma pessoa que fala que você não é capaz, você vê essa pessoa saber menos que você. Pode pegar uma pessoa para falar. Provando sempre para as pessoas que você sabe que você é capaz. E é isso muito cansativo. Real. E como a PAN, a gente está buscando apoio psicológico, a gente já tem apoio jurídico para os nossos associados, então, se precisar de contrato, de qualquer coisa, a gente tem lá um atendimento jurídico gratuito. E a gente já está mais de um ano buscando apoio de terapia, né, de psicologia para... A gente não conseguiu, porque todas as vezes que eu falo com um psicólogo, ele fala assim, caraca, mais de 1000 pessoas, eu acho que eu não vou ter condição. Calma, eu falo assim, calma, não é isso, não é você atender... Mas eu acredito que ano que vem a gente já consiga essa coisa do psicólogo, porque é muito importante, porque fazer cinema é muito violento. É muito violento. Por mais que você faça com os seus amigos, né? É violento o exemplo. Você tem que, numa produção longa, é mais um mês praticamente fora de casa, acordando 4 horas da manhã. Foram 2 meses. Indo dormir quando Deus permite. 5 horas, acorda 6, tranquilo. Entendeu? E fora as relações humanas, o produtor é mediador de conflitos. Mediador de conflitos, mas ele também, tipo, todo mundo xinga o produtor. Eu não vou falar qual a palavrão que a gente está ali online, mas o produtor é a grande pessoa que você vai xingar o tempo inteiro. E as pessoas não têm noção de que é fazer produção, sabe? E aí, assim, então... É uma função que, ao mesmo tempo, é fundamental, é importante que você vá, mas também tem uma carga muito pesada que tem esses prós e contras, né? Não é glamour. A produção, eu acho que é o lugar menos glamouroso. E eu sempre falo, um bom produtor é aquele que ninguém sabe o nome. Porque ele é tão bom que ninguém nem precisa chamar, porque as coisas já estão prontas, não é? Esse eu acho que não existe, eu acho. Tá faltando. Tudo, eu estava falando da oficina, né? Tudo é culpa da produção. Assim, gente, é um problema na equipe técnica, sei lá, mas é a produção, entendeu? Então, é uma responsabilidade muito grande, ainda mais nesse lugar, né, que a Jana acabou de falar, como mulher, como pessoa preta, de vida de periferia. Quando a gente vai fazer coisas com pessoas de fora, sempre essa dúvida, assim, né? Se a gente sabe fazer, vocês sabem prestar conta de Ancine? É um saco isso, gente. É um saco, de verdade. É cansativo. E é cansativo. É cansativo, a gente está todo tempo tendo que se autoafirmar. É cansativo levar a culpa de tudo, né? Mas, apesar de o audiovisual parecer um relacionamento abusivo,
né? Ele é muito legal também. Tá? Tem um relacionamento tóxico com o audiovisual. Ele é legal porque é uma oportunidade da gente estar colocando justamente as nossas histórias, né? As nossas vivências. Para a gente, assim, como pessoas pretas, eu entendi também essa questão do poder, tá, gente? Nunca gostei de microfone, de câmera, nunca gostei de falar em público. Para mim, isso sempre foi um problema muito sério. Mas eu entendi que, quando eu escolhi essa profissão, eu entendi que eu precisava fazer isso. É um caminho sem volta. Como eu estava comentando com vocês mais cedo, né, quem estava na oficina. Se a gente não ocupar esses espaços, outras pessoas vão ocupar. E, geralmente, são pessoas que estão muito distantes das nossas demandas, das coisas que a gente realmente tem necessidade. É uma luta constante, mas a gente precisa estar lá. A gente precisa estar mediando conflitos o tempo todo. Muitas vezes a terapia de todo mundo está em dia, menos a tua, né? Aí você tem que estar lá, firme e forte. Lidar com muitas pessoas é difícil, extremamente, né? Não consigo me dar bem nem com os irmãos morando junto. Imagina com um monte de gente que a gente não conhece, com várias maneiras de ser, de sentir, enfim. E fora que, com as condições que nós ainda estamos tendo, né? Que, infelizmente, a maioria das vezes trabalhando no 6x1, né? Trabalhando 6 dias, folgar 12 horas de 7. E, geralmente, essas 12 horas são só em 7, tá, gente? Porque ainda tem os deslocamentos. Então, se for considerar aí, são diárias de, sei lá, 16 horas, 14. Né? Então, isso é cansativo. Isso é cansativo. E eu acho, na verdade, que os melhores produtores executivos não é a pessoa que domina a técnica. Eu acho que é a pessoa que é humana. Né? É a pessoa que entende, a pessoa que respira e diz assim, não, eu tenho que olhar também do ponto de vista do outro. Né? Ele está aqui, está cansado. Uma pessoa pode ser mãe, pode estar, sei lá, 1 mês sem o filho. Então, é olhar do ponto de vista da outra pessoa, né? Mesmo que, de alguma forma, tu ache que aquilo está te prejudicando, mas é respirar fundo e dizer, tá, como é que eu vou te dar, como é que eu posso te dar condições de trabalho? Né? É esse o nosso grande trabalho e é por isso que é uma grande missão, porque as condições que a gente tem para dar, geralmente os nossos orçamentos não permitem, né, serem as melhores possíveis, mas a gente tenta. E a gente tenta porque a gente veio desse lugar. Né? A gente veio desse lugar. Então, tem algumas coisas, digo assim, que eu descobri no audiovisual, que eu trouxe para o meu pessoal, eu descobri o que é negociável e o que não é. Né? Isso eu acho que a gente tem que ter muita noção. As coisas que são negociáveis e as coisas que não são. Então, como pessoas, né, do Norte, Nordeste, mulheres, pessoas pretas, pessoas de mais idade, enfim, a gente tem que saber dizer, a gente tem que saber colocar, e o produtor executivo ele sempre está numa mesa de negociação, 24 horas. Né? Então, é árduo, mas para mim também é muito gratificante. É muito gratificante de verdade, principalmente pelas trocas, né, que eu tenho diariamente com as pessoas. Eu adoro pessoas, né? Então, lidar com pessoas diferentes, apesar das dificuldades, também é uma coisa muito rica, até para mim como ser humano, sabe? Então, falo muito, né? Essa troca desse longa, lidar com as pessoas, essas coisas. Esse longa, para mim, foi uma experiência difícil, né, mas também muito enriquecedora, porque eu acredito que quanto maior o desafio que a gente passa, eu acho que maior o conhecimento e mais preparado a gente fica para as próximas. Eu trago desse longa muito do que a Thay falou agora. Quando a gente vem desse lugar, né, a gente consegue ter mais empatia com as demandas das outras pessoas. E eu acredito que o cinema, para mim, por mais que seja um relacionamento tóxico audiovisual, eu acho que a missão mesmo é abrir portas, mostrar o caminho para que outras pessoas venham e vejam, cara, se ele conseguiu, eu também consigo. Então, se ele fez, eu também posso fazer. Então, acho que eu estou nesse ramo da produção e no audiovisual muito nessa missão, de fazer primeiro e chamar o bonde para que eles possam fazer também. Eu sou muito da formação e de formar equipe, formar pessoas, trazer todo mundo para o rolê. Eu acredito muito nisso. Acho que o mercado audiovisual não se faz sozinho. Quem tem essa ideia de que eu vou fazer o meu filme, eu vou fazer... Não faz. É um trabalho de muitas mãos. O produto saia. Então, acho que minha grande missão no audiovisual é essa, no cinema principalmente. E formar não é fácil, né? Assim,
Muito se fala sobre a formação, né? Formar, eu acho que é uma parte muito bonita, mas quando a gente vai para o SET, dificilmente alguém quer levar alguém inicial para formar. Né? A gente tem que falar sobre isso também. Porque formar é difícil, mas é necessário. Né? É necessário as pessoas terem as primeiras oportunidades. É necessário as pessoas estarem lá para ver como as coisas funcionam. E eu digo assim, quando tu te compromete a formar, num SET, por exemplo, é dobrado o trabalho. Com certeza é. Né? Mas não vai dizer assim, eu vou formar a pessoa, eu vou levar e jogar a pessoa lá no meio. Isso não é formar. Né? Você também tem que dar aquele durante o SET para a pessoa estar aprendendo as coisas. Porque senão se torna um outro cenário violento, que tu vai jogar a pessoa lá no meio, te dê oportunidade. E cadê as condições? Cadê alguém para conversar comigo? Né? Quem é que está me acompanhando? Quando eu errar, a culpa vai ser minha, a responsabilidade vai ser toda jogada em cima. Poxa, eu dei oportunidade para a pessoa e ela não aproveitou. Isso também é brutal. Acontece muito. É assim que o nosso audiovisual brasileiro forma, gente. Infelizmente, ainda é assim. Né? Então, pensar a formação também é algo muito... uma responsabilidade muito grande. Né? Tenha noção, é necessário formar? Sim, temos que formar, até porque se não formarmos pessoas sozinhas, a gente não vai conseguir, ainda mais estando no Norte e Nordeste, que o nosso cinema vai para frente. Então, precisamos formar, mas esteja muito ciente que você precisa acompanhar esta pessoa e dar condições para que ela tenha uma formação minimamente digna. Tá? Não só vai jogar a pessoa lá no fogo e tchau, te deu oportunidade, depois não deu certo, deu oportunidade e não deu certo. Mas tá, falando de formação, assim, qual é a dica que você também diz aqui, qual é a dica de formação para... Ok, entendi vocês, achei muito legal, participei da sua oficina. Então, como é o primeiro passo para eu fazer produção executiva? Dica 1, assim. Olha, várias, né? Várias coisas. Formar produtores executivos. Lá no Pará é uma coisa bem delicada, assim, porque as pessoas, na verdade, estão sem Pará, né? Ninguém quase quer ser produtor executivo, gente, essa que é a verdade. Porque todo mundo só quer ser diretor, roteirista, sabe? É difícil. Às vezes as pessoas me perguntam assim, que eu sou tudo isso eu ainda sou jogadora de RPG, tá, gente? De mesa, então adoro jogar RPG. E as pessoas perguntam, Tayana, tu não quer fazer direção? Não quero, gente, já faço muita coisa. Entendeu? Não quero, que fazer essas duas já é babado demais ser produtora executiva, né? Então, a galera, inclusive você falou isso no Marau Lab, né, que é um evento também que eu sou diretora, que é um laboratório de desenvolvimento de projetos lá em Belém. E aí o pessoal tinha uma mesa sobre formação, né, e se falava muito disso, né, que a galera quer muito ser só autor, ser diretor, roteirista, né, que sai da parte criativa. E uma coisa que a gente tem percebido, principalmente da maneira que a gente produz, que sempre tem um pouco recurso, né? Sempre é equipe, é um luxo assim, ter um produtor executivo do teu lado, desde quando está lá no papel. Né? Então, eu percebo que, ainda mais com o advento da Paula Gustavo, eu percebi o seguinte movimento. Existem muitas pessoas extremamente talentosas, mas as pessoas que estão conseguindo ter uma projeção um pouquinho maior, que estão conseguindo caminhar, que estão conseguindo captar, são as pessoas que entenderam a importância de também entender minimamente sobre produção. Né? Então, porque muitas vezes é tu sozinho no início, né? Eu falei muito para vocês na oficina. E você entender, mas eu não gosto de produção, eu quero ser produtor executivo. Não precisa. Mas você precisa entender a importância, você precisa entender como essa engrenagem gira. Porque senão ela gira em cima de ti. Ai, que crítica. Acho que eu sou brutal também, né? Desculpa. Eu acho que é isso. Eu acho que a dica 1 na formação é você saber se a pessoa também quer. Né? É você entender se a pessoa está afim realmente de fazer aquele trabalho, aquela função. E você entendendo isso, é você ensinar e chamar para perto, mostrar como é que faz. Eu estou querendo fazer produção, eu já sei. O que eu faço? Qual é o curso? Como é que eu chego nas pessoas? Eu não tenho rede. Acho que essa é a pergunta, assim. Se você não tem rede, não tem contatos, eu acho que buscar onde está acontecendo essas produções, você participar de ambientes como esse também é muito importante, porque daqui você pega o contato da Thay, você pega o seu contato, pega o meu, já sabe qual a próxima produção que aquela pessoa vai fazer, e aí você cria a sua rede.
Eu acho que eu não tenho rede não é uma barreira para você não começar a construir a sua própria rede, entendeu? Eu acho que é isso. Você tem que começar a construir o seu futuro agora, para quando as oportunidades aparecerem, você estar preparado com sua rede, seus contatos. Então, assim, se você quer fazer muito uma coisa, você já sabe fazer produção executiva, você já sabe, já é produtor. Você quer muito fazer um trabalho, você nunca fez, começa a frequentar ambientes onde esses trabalhos acontecem, onde as pessoas e os realizadores estão se encontrando e trocando. Eu acho que esse seria o passo inicial. Boa dica. Uma outra que eu acho que é fundamental é ler. Saber ler e interpretar editais. Saber ler e interpretar a lei do audiovisual, lei Rouanet, lei larará, tatarará, lei do audiovisual do seu estado, se tiver. Precisa ler e entender. Se você não entender, você vai procurar alguém que entenda, que te explique. E aí é começar a escrever, aí ver alguém que tem roteiro. Ah, pô, fulano aqui, meu amigo, tem roteiro. Poxa, fulano, vamos fazer uma parceria aqui, deixa eu escrever seu projeto para a gente poder captar. E treina, vai. Vai, além de estar sempre fazendo curso, eu estou sempre fazendo curso, eu só não consegui chegar no curso da TAI por causa que eu estava fazendo as mentorias. Mas eu sei que eu acho que vai ter um de roteiro, acho que amanhã, depois, alguma coisa assim, eu vou tentar. Eu estou sempre fazendo curso. Porque eu nunca sei o suficiente. Né? A gente nunca sabe o suficiente. Então, está sempre se formando. Como ele falou, precisa estar nesses ambientes de formação e ler. Audiovisual você tem que gostar de ler. E é uma outra coisa, gente, vai ter que estudar o resto da vida. É muito triste isso, quando eu me dei conta. Porque as leis mudam também, né? Eu pensei que eu ia, estudar segundo grau, fazer universidade, e parou, porque estudar é chato. Né? Mas não, o resto da vida que você tem que estudar cinema, então, o tempo inteiro. Enfim. E para mim a dica 1 é essa. Ah, não tenho rede, não tenho ninguém. Começa a ler. Leis de audiovisual. Todos os editais que foram na Paulo Gustavo. Começa a ler, interpretar. E aí começa a conversar com quem faz captação, faz curso de captação, vê os cursos de captação que tem online, gratuito. Porque é isso, o produtor executivo também é aquela pessoa que vai buscar o dinheiro, que vai conversar, tem que ter rede. A rede se faz, como você falou, está aqui, está participando de eventos, está conversando, está participando de associações, de grupos. Porque isso, a produção executiva ela precisa ter um bom relacionamento com muita gente. É você que vai contratar. E exemplo, eu contratei um câmera. Pô, o câmera fez não entregou um bom trabalho, a responsabilidade é sua. Então você precisa conhecer o trabalho dos câmeras. Como é que você vai saber? Eu tenho que ir na mostra, tenho que ver. Poxa, quem fotografou o filme da TAI? Cara, eu gostei daquela fotografia. Gostei da fotografia do filme XYZ. Por que tem os créditos? Você tem que ler. Você tem que pegar os filmes, para o produtor executivo, olhar o filme e gostou, tem que esmiuçar os créditos. Aonde que a pessoa fez a rotocopia? Onde a pessoa fez a cópia? Quem é que fez o DCP? Quem é que fez... Entende? Coisas assim, essas dicas bem... É muito trabalho. Não é... Nem sempre o produtor executivo está no set. Geralmente o produtor executivo nem sabe onde é... Ele sabe onde é o set, porque ele tem que pagar, as autorizações passam por ele, mas não tem tempo nem de ir no set. É um trabalho muito, às vezes... E você vai... Ah, que luxo. Então monta a tua base lá no set, né? Tu fica trabalhando lá no set e recebendo as demandas. Tu faz isso? Eu vou. Quando é ficção, assim, eu percebi essa necessidade muito grande. O dia que eu saí do set no Vatapá, o filme que a gente está fazendo, o negócio, eu e a minha sócia, que também é produtora executiva, ela chegou mais tarde e eu tive uma questão familiar. Foi o dia que desandou tudo. Sabe? Então, assim, existem as cabeças de equipe, existem os perfis de pessoas que você acha que vai te dar aquela entrega, mas como um set de ficção ele é muito intenso, muito estressante, tudo para na mesa do produtor executivo. Coisas básicas, gente. Faltou uma banana ali em cima da mesa porque fulano não quis colocar banana para mim. Coisas básicas. Bicha, mas isso você tem a produção geral. Mas é uma equipe pequena, né? Eu tive acho que umas 60, 70 pessoas no Vatapá. Né? Mas mais de 100 pessoas é complicado. Mas eu tinha que estar lá. Sabe? Eu tinha que estar lá. O dia que eu não fui, desandou, assim. E coisas básicas, porque às vezes trava em uma pessoa, assim. E aí você vai lá e
destrava, conversa, como é que eu posso resolver, como é que eu posso te atender, como é que eu posso alinhar expectativas. Isso eu acho que é o plus assim, do produtor executivo, que é aquela pessoa que o tempo todo está ali tentando alinhar as expectativas de cada um, para que as pessoas estejam minimamente bem e que elas também façam a entrega que você precisa. Né? Então, a nossa profissão é babado, gente. Eu costumo dizer que tem 3 vertentes na produção executiva, que você tem que saber muito a parte legal do que você está fazendo. Sim, você tem que sacar muito de edital, de lei, de tudo, até para você conseguir demandar seu setor jurídico. Porque às vezes você se depara com algumas situações e você não sabe que aquilo ali é uma situação que você precisa passar para o advogado. Então você precisa entender bastante da parte legal. Trilha sonora, que a galera não lembra, também, né? Exatamente. Trilha sonora acaba com filme. Tudo. Direito autoral, às vezes, pegou ali uma imagem de uma obra de arte, ali já é direito autoral. O produtor executivo que tem que ficar atento a isso tudo. A tudo isso. A parte contábil e financeira também. Né? A parte contábil e financeira você tem que sacar bastante. E a parte de pessoas, equipe, eu acho que essas 3 vertentes aí o produtor executivo ele tem que ter na mão. Eu só fiquei chocada do produtor executivo tá no set, porque ele tem tanto probleminha disso. Eu acho que no set o problema é maior. Porque você tem o produtor geral que toma conta do set. Estava tocando Marau Lab também, e a gente tem a carteira, né? Ainda estava fazendo publicidade. Então, eu fui para set, botei minha base lá, e é isso, resolvendo o problema aqui, de fora, porque a gente ainda tem essas outras produções, né? Eu também sou produtora executiva de outras coisas, então... É isso, vamos humanizar, né? Vamos humanizar. Não, gente, produtor executivo no set, coitado de vocês, recebam meu abraço, porque é pesadíssimo. Mas acho que vamos abrir para as perguntas, né? Vamos, gente, pergunta. Quem quiser perguntar, aproveitem. Vem mais para cá por causa da transmissão. Vivia, é aqui? Ah, legal. Oi, eu sou Norma, ficar assim, né? Eu sou Norma Soeli. Desculpa. Sou Norma Soeli, eu tô meio rouca. Falando em humanização e falando nos filmes e no silenciamento das mulheres, né? Que você falou que às vezes invalidam a nossa fala por sermos pretos, mas também mulheres pretas, mas também mulheres. E o filme Cabana, ele traz esse silenciamento, que a mulher foi silenciada durante toda a história, inclusive na história do cinema, que antes dos irmãos Lumière, muitas mulheres fizeram cinema. Quando veio a industrialização do cinema, aí os homens tomaram de conta. Vocês sabem dessa história? Carla Holanda, que é cineasta piauiense, ela tem um livro, Mulheres no Cinema. E é interessante a gente saber dessa história. E é interessante ter mulheres na direção, mulheres negras, ou homens negros na direção, nos cargos majoritários do cinema, porque geralmente fica na linha da produção. É isso. Obrigada. Mais alguém? Que vocês estão deixando o povo aqui muito triste em relação a essa profissão, gente. Quero saber, que todo mundo quer saber, produção executiva ganha bem? Pergunta de milhões. Desculpa, amiga. Olha, pode ser. Assim, eu estava da equipe. Mas, por exemplo, o telefilme é um exemplo que a gente fez agora. Para a gente foi um investimento, assim. Né? Ganhamos muito pouco mesmo para entregar, mas porque para a gente, como era uma coprodução com a Globo, para a gente era interessante aquela obra estar no mundo. Né? Então, eu e mais meus 3 sócios, eu fui produtora executiva, minha sócia também, comigo, o outro diretor de fotografia e o Fernando na direção. A gente, assim, trabalhou por um caixa baixíssimo, né? Mas é isso, fazer parte, porque é nosso filme. Né? É nosso. A gente é dona, a gente tem os direitos patrimoniais do filme, né? É uma produção independente, porque mesmo usando uma coprodução, a maior parte da porcentagem do filme era nossa.
né? Mas, assim, às vezes a gente discutiu muito isso também na oficina, né? Que são as tabelas, as bases de valores e tudo mais, que sempre é uma incógnita, né? E lá no Pará a gente não tem, né, uma tabela estabelecida assim, para a nossa região. Então a gente usa algumas bases, tipo assim, de sim, é chique, mais para baixo. Assim, eles que é base já vai para baixo. Né? Porque a realidade das nossas produções são essas, né? Produções menores, valores menores. Então varia muito, amigo. Às vezes ganhamos melhor, às vezes não ganhamos. Né? Cabana foi um caso. Né? Cabana foi um caso que participei de tudo, assim, até quando eu estava lá passando betume, né? Que é aquele negócio assim, na casa, eu participei até da equipe de arte, gente. Participei envelhecendo as coisas no chão, então, fui produtora executiva, diretora de produção, enfim, cuidei de tudo, mapa de transporte, enfim. Então, assim, dá um trabalho, né? Mas é o que a gente estava conversando hoje também, né? Existem obras que, para a gente, vale a pena o investimento do nosso tempo, né? É um investimento para a nossa vida. Tem coisa que a gente faz para ganhar dinheiro, para vender. E tem coisas que realmente, se for para trabalhar de graça, a gente trabalha, né? A gente entrega, e porque muitas vezes é a única forma também daquela obra se concretizar ali. Né? Então, existem casos e casos. Olha só, produtor executivo ganha bem, tá? Vamos dizer, a gente tem essa produção está dentro das cabeças de equipe. Para você ganhar dinheiro. Projetos nossos pessoais é uma coisa. A gente fica até sem ganhar e geralmente quer pouco dinheiro. Mas dentro do mercado, a produção executiva às vezes ganha mais do que o diretor, dependendo. Só quando é assim um diretor de grande nome, aí esse diretor vai negociar tá fora, né? Um grande fotógrafo de um grande nome tá fora. Mas na base geral, o produtor executivo é a pessoa que tem o maior cachê, né? Não, mas assim, é o que tem que ser. Eu volto falando na base, o produtor executivo tem o maior cachê, mas é a maior responsabilidade, né? Porque é isso. O produtor executivo está desde, olha, vem aqui o roteirista, gente, olha só, estou com esse projeto aqui. O produtor executivo vai ler e vai falar assim, olha, esse projeto dá ou não dá para executar, tem que mudar, ele tem o poder de mudar o roteiro, né, Thay? A gente tem o poder de mudar o roteiro, falar assim, olha só, eu consigo captar 200 mil. Para 200 mil, você precisa mudar, porque a pessoa colocou uma explosão, um helicóptero que caiu, entendeu? Um fogo numa balsa. Não dá. Então, vai adaptando. Então, são essas coisas. Por exemplo, eu consigo olhar um filme, um roteiro, e eu sei mais ou menos quanto que custa aquele roteiro. É rápido. O produtor executivo bate o olho e fala assim, não, fulano não consegue. E aquilo ali é caro, né? E a pessoa da produção executiva vai até a distribuição do filme, o filme na negociação com o Globo para poder colocar nos streams e tal. Então, tem que ser bem remunerado, porque você fica ali preso naquele filme 2 anos. 2, 3, 4 anos. Né? Então, é isso. Eu gosto, gente, porque eu adoro lidar com poder. Eu adoro lidar com poder. Sou leonina, né? Então, eu chego e falo assim, adoro dizer não. Um bom produtor executivo tem que saber dizer não. E tem que gostar de dizer não. Porque se você ficar assim, não. Olha, fulano, olha, tô aqui, são 4 copos d'água, mas são só 3 pessoas. Eu falei assim, não, cara, dá, não. Eu falei assim, não, é só 3 copos d'água, meu filho. Eu só tenho dinheiro para 3 copos d'água. Se alguém que estiver com mais sede, a gente vai analisar. Se tiver mais verba, a gente dá mais copo d'água. Estou falando uma coisa muito extrema, tá? Mas você limita, você negocia junto com a produção de base, tem que negociar com todo mundo. Às vezes o diretor, que é uma super diretor de fotografia, que é a última geração da câmera, que eu já não sei mais, não acompanho mais. Eu acho que não é mais a última. Entendeu? Uma lente que só o aluguel é 10 mil reais por dia. Assim, amado. Entendeu? E quem vai falar amado? É a produção executiva, né? Vai chegar para aquele diretor que, vamos contratar um diretor lá de São Paulo para vir fazer que acontece, né? E aí ele vem, não, eu quero isso, isso, isso. Eu falo assim, vem cá.
é a produção executiva. E isso é uma parada que é o poder. E não dá para ter pena. Eu sou penosa, gente. Você tem pena? Como é que é isso? Eu digo não sofrendo. Meu limite é o orçamento. Se o orçamento permitir, eu sou legal. Se ele não permitir, eu sou chato. São os perfis, gente. Tem vários. A gente falou isso na oficina. Existem vários perfis de produção executiva. Tem. Ela é a que não dá recurso. Ela não quer dar água pro pessoal. E uma coisa que eu aprendi, que a minha primeira profissão, quando eu era jovem, meu professor, a gente chegou no set, ele deu o café da manhã pra gente e depois a gente só almoçou 9 horas da noite. Eu fiquei traumatizada. Uma coisa básica, pessoas que trabalham comigo, não tem ninguém aqui que trabalhou comigo. Mas, assim, pessoas que trabalham comigo, a primeira coisa que eu faço é a alimentação. A pessoa precisa comer muito bem. Porque, assim, nós, periféricos e pretos, a gente trabalha de graça, mas comendo mal a gente não... Para a pessoa preta, provavelmente indígena também, comida é fundamental. Comida é sagrado, entendeu? Então, a primeira coisa, a galera chega já tem comida assim, e no set meu... tem comida o tempo inteiro. O tempo inteiro. Não é uma grande quantidade, mas a galera poder beliscar, tá ali, tem água, tem comida. Eu posso pagar mal, mas comer... Tá? Então, eu não quero usar comida não, tá? Mas é porque tem coisa assim, se você faz um bom planejamento, você tem que tomar cuidado, porque na pós, falta dinheiro para pós. Falta, gente. A galera fica aqui assim, dá... sim, para tudo. Eu prefiro economizar aqui e sobrar na pós para eu poder gastar bem, porque a galera faz muita merda, resolve na pós. Uma outra coisa. Não existe isso. A galera da pós-produção tem que estar no início da produção. Veio o roteiro, chama as cabeças. E a pós já tem que estar na leitura do roteiro. Para a pós já poder falar assim. Mas pelo amor de Deus, se você não trabalha assim, já estou te falando. É o ideal. Às vezes não dá, gente. Não, bicha, olha, é porque você economiza lá no final. Você economiza bastante. Eu acho que não necessariamente. Assim, como eu falei, o orçamento ele é vivo, né? Ele tem uma vida que só vou parar de mexer nesse orçamento quando prestar minha conta, fazer prestação de conta efetivamente. Então, tem coisas, né, que dá para negociar para mais, para menos. Negociei 10 centavos a mais. Gente, mexe na planilha. E aí é muito fazer essa análise, acompanhar o orçamento e ver as coisas são possíveis. Mas eu não trabalho dessa forma também de tirar da pós. Não, tipo assim, eu fico ali mediando de pré-produção, eu não mexo na pós de maneira nenhuma. Tá? Porque já tem... É sagrada, Por gente, favor, é sagrada. Respeite a pós. Então, deixa lá o dinheirinho da pós. Posso tirar um item da produção até da pré, mas não tire da pós. Tá? Que isso já aconteceu, eu já conheço realizadores que estão com o filme aí parado, que acabou o dinheiro, não teve dinheiro para finalizar. Né? Então, isso é bem delicado, assim. Tá? E até impede, se for um edital, de você prestar contas e até captar de novo. Né? Porque você fica inadimplente. Então, isso é delicado. Mas que queria falar, né, amor? Muito se fala sobre a iniciativa, o apoio público, né? O que não seria dos editais e de todas as oportunidades, às vezes, de outras organizações filantrópicas. Mas, como você falou, o produtor executivo ele sempre está numa mesa de negociação. Na mesa de negociação, quem está do outro lado, a gente tem que visar os interesses deles. A minha pergunta é, quando se trata de um cliente privado, quando é alguém, uma empresa que vai botar lá o seu dinheiro, quais são as prioridades que vocês veem numa mesa de negociação que eles querem saber ou a ser abastados para conseguir financiar? Porque hoje eu vejo muito, com todo respeito, gente, mas eu vejo muito, às vezes, o audiovisual muito refém do público. E isso entra em algumas camadas políticas delicadas. Eu posso falar isso, eu não estou na organização. E aí, no caso do privado, como é que a gente consegue fazer essa engrenagem do privado rodar melhor na cabeça de vocês? Assim? Para mim, a prioridade sempre vai ser o roteiro, né? O filme em si. Então, o cliente ele vai entrar dentro das possibilidades que a gente já pensou para que ele entre.
ele não pode entrar, pelo menos eu trabalho assim, ele não pode entrar mudando, eu não gostei disso, tira isso, coloca isso, não. Então, a gente já pensa possibilidades, né, que são as cotas de patrocínio, e todas essas cotas já têm a contrapartida. Então, dependendo do valor que ele der, que ele vá financiar, já tem as contrapartidas definidas para ele. Claro que um cliente ou outro, ele pode sugerir uma contrapartida que a gente não pensou. E isso é discutido. A gente pode discutir com o diretor e até com o roteirista. Se for um roteirista que esteja na equipe, você discute, e se for ok, a gente muda, adequa e atende. Mas eu não costumo trabalhar com um patrocinador privado ou público chegando e querendo mudar tudo para colocar a marca dele. Não faço isso. É uma escolha, já aconteceu e eu recusei. Bom, como a gente está conversando, né? São negociações e negociações, são projetos e projetos. O que é negociável, o que não é, né? Então, tem projetos que a gente, inclusive questão financeira, às vezes precisa tirar do papel para colocar no mundo, enfim. E aí a gente vê se aquela mudança, né? Claro, uma conversa pessoalmente com a parte criativa, se é possível. Agora tem aqueles projetos que não, esse projeto é meu, não vou transformar num bolo fatiado, que eu costumo dizer, né? Porque quando a gente traz também as parcerias, a gente começa, de alguma forma, a fazer fatias, né, no nosso projeto. Que são as contrapartidas, uma sugestão aqui. E, gente, sugerir todo mundo pode, né? Mas, agora, se você vai acatar, depende muito da sua negociação, a parceria que você tem também com o privado. Né? E tem coisas que você quer dizer não. Para mim, dessa forma, não rola. O patrocinador que quer colocar o filho para atuar, a esposa, essas coisas. Acontece muito. É uma coisa que vocês têm que... isso é importante entender. Eu acho que é muito importante captar com empresas privadas. É fundamental, sobretudo num cenário que a gente ficou um tempão sem apoio público, né, para as nossas produções. Isso voltou agora, a gente não sabe se vai continuar, pode esse governo. Então, entender dessa captação privada é fundamental. Entender o que é negociável também é muito importante para tudo. Para quem está na produção, isso é muito importante. Entender o que você está disposto a negociar para a sua história. E também depende muito das contratações. Tem coisas em que eu vou até a empresa para pedir o patrocínio, é uma coisa que você tem um pouco de controle, mas, exemplo, grandes players que vai comprar a sua ideia no papel, né, no argumento. Isso daí, para quem é roteirista, sabe que se você vendeu a sua ideia, e é uma coisa que a galera sofreu muito, em raríssimos casos que não há mudança. Quando é roteiro, você vai mudar tudo, sim, porque as pessoas estão muito focadas no público, na audiência. Projetos para players, e aí entenda-se Amazon, Netflix, Globoplay, essa galera, assim, Record também tem alguma coisa que é focado, Telecine, enfim. Eles estão muito focados no público. E aí vai mudar a sua história de uma forma que a sua história não existe mais para apresentar uma história que eles acreditam que vai dialogar com o público. Mas não é acreditar solto, porque tem muitas pesquisas, são empresas que fazem muitas pesquisas, que dependem, que elas vivem de anúncio, né? Vivem disso. Então, o público é fundamental. Ainda mais agora que as pessoas não estão mais vendo televisão, não estão mais indo ao cinema como era, então tem essa coisa da transmídia, é algo muito fundamental. Não sei se ainda se fala em transmídia. Fala-se? Ah, tá. Gente, é isso. Eu sou da época da globalização, né? Que a gente, olha, o mundo vai ser globalizado. Eu ficava assim, pô, como assim? Você vai estar aqui, você vai estar conversando com a pessoa que está lá na China. Eu ficava, sabe? E aí, hoje é uma realidade. Agora a gente está falando de cross-mídia, que eu não faço ideia, depois eu vou ler sobre. Mas provavelmente é o que a gente faz, né? Maravilhoso.
Maravilhoso. E é isso que isso é importante. Aí uma outra coisa é quando, exemplo, vem a Bis e fala assim, e te contrata. Olha, eu quero que você, com a sua produtora, faça isso, isso e isso. E aí você não tem muito poder de negociação, porque aí você aceitou aquela contratação, não é uma coisa criativa sua, você está sendo contratada pelaquela empresa para fazer aquele filme. Tem coisas que você negocia. Exemplo, eu nunca faria um filme em que eu iria criminalizar mulheres que abortam. Já me sugeriram para poder fazer, na época era um videoclipe, ia pagar super bem, e eu, por conta da música, aí eu falei assim, cara, eu não vou dirigir isso. Então aí tem coisas são coisas que vocês não negociam. Mas dependendo, eu estou para fazer dinheiro. O discurso que ele está fazendo aqui não vai falar mal de preto, não vai falar mal de gay, não vai matar ninguém, vou botar meu dinheiro no bolso, está ótimo. Entendeu? Então, são coisas que vocês precisam entender. Quando negocia, até que ponto negocia, quando é só para ganhar dinheiro e quando é para você contar a sua história. O meu conselho é que façam bastante projetos assim, tipo, vou fazer projeto para ganhar dinheiro. Façam projeto para ganhar dinheiro. Que não atravessem quem vocês são e o que vocês acreditam, porque não vale a pena você ganhar dinheiro fazendo uma coisa que te atravessa. Eu nunca, na minha vida, vou aceitar um dinheiro de um projeto que prega o extermínio de jovens pretos. Um projeto racista. Nunca. Mas qualquer outra coisa, assim, que não vá querer, eu acredito. Entendeu? Dinheiro no bolso. Juntei meu dinheiro, faço o que eu acredito. Entendeu? É assim. Então, e eu aconselho muito a começar a entender como que trabalha com marcas. Como que tira dinheiro de marcas. Aí, lei do audiovisual, lei Rouanet, pegar essas leis de incentivo ajuda muito, tá? Para começar. E começa na marca do seu bairro. Pô, o pessoal ali da cantina, o pessoal da barraca, o pessoal do forró. Começa assim, pequeno, e vai. Tem um filme que saiu, agora eu esqueci o nome, que é um filme que fala sobre jovens e HIV. Mas é uma série muito legal, muito leve. E quem patrocinou foi uma farmacêutica que fazia esses remédios para HIV. E aí a farmacêutica não está, nem o nome dela, em nenhum momento aparece os jovens tomando um remédio, mas que tinha a ver, sabe? E ela não interferiu em nada. Então, são coisas, tem caminhos, são coisas que são possibilidades e que é muito interessante a gente entender. Então, por exemplo, eu estou com uma história aqui. E aí, de repente, a minha história vai usar muito tecido. É uma história de uma costureira. Eu vou numa indústria têxtil. A minha história vai passar numa barraca. A que se chama barraca? Uma tendinha, um lugar que as pessoas bebem. Vou num lugar que dá... Como é que é o da cerveja? Ambev. Não, a gente está ao vivo. Eu vou na coisa da cerveja. Entendeu? Assim, para a gente poder... Eu acho que é um exercício que eu aconselho vocês a iniciar. Vocês estão iniciando, pode fazer merda, pode não dar certo, entendeu? Para poder pegar esse time, porque o dinheiro está aí. E o dinheiro bom está aí. Mais alguma pergunta? Primeiramente, eu queria agradecer a vocês. Está sendo maravilhoso, uma experiência muito massa. A minha pergunta vai ser um pouco mais direcionada ao Augusto, mas dá para estender também para Thay e para a Janaína. Eu acho que cabe também dentro dessa discussão. Que a gente sabe que fazer assim, cinema no Piauí é realmente por amor, porque pelo retorno financeiro é meio insalubre a nossa situação, né, de produção, até de para começar e conseguir desenvolver alguma coisa aqui tem sido muito difícil, tanto pelas limitações de alguns editais, a oportunidade financeira mesmo de começar. E a minha pergunta para ti é justamente sobre a tua questão de como tem sido a tua experiência enquanto produtor aqui no Piauí, como tem sido botar essas produções para frente, como a gente consegue, sabe, alavancar, sair da estaca zero e, às vezes, com o poder da amizade, tentar fazer acontecer o que a gente pode. E aí, né, que seria estendendo aqui para a Thay e para a Janaína, que é justamente essa questão da gente, com pouco, conseguir transformar, porque nos nossos locais aqui tem sido muito difíceis. Não tem como a gente não pensar nessa dificuldade, não falar dessa dificuldade,
quando a gente quer começar a fazer um produto audiovisual, mesmo que seja algo incrível para a comunidade, para nossa cidade, para uma questão cultural nossa, mesmo que seja um retorno, a gente tem essas barreiras ainda que limitam muito as nossas produções, embora elas sejam maravilhosas e a gente tenha talentos incríveis. É verdade. Então, eu entrei no cinema, na época eu era produtor de TV, e aí uma amiga, Fafá, falou que tinha um edital da Ancine, eu não fazia ideia do que era Ancine, não fazia ideia do que era nada. Ela falou, tem um edital da Ancine, que é o Prodave, e ele é legal. Aí eu, tá, vou ler. Aí eu li o edital. Eu li uma página, passava 3 dias para decifrar aquilo, porque eu não entendia nada. Passei uma semana ali namorando com aquele edital, aí eu, Fafá, eu acho que dá certo. Aí a gente conseguiu uma produtora, a gente fez o roteiro e tudo. A gente habilitou o projeto e a gente reprovou por 3/10 por conta do currículo, que a gente não tinha pontuação, não tinha nada. E aí, através disso, eu chamei uma galera e aí falei, gente, a gente tem que começar a produzir coisas para a gente ter CPB e ter pontuação. E aí a gente passou 3 anos produzindo curtas-metragens para YouTube mesmo, a gente registrava e tudo mais, até que apareceu um outro edital da Ancine. A gente se inscreveu e a gente conseguiu aprovar porque a gente já tinha esse currículo. Então, assim, eu acho que é você saber muito o que você quer fazer e começar a construir de agora. Tá, para eu aprovar na Ancine eu preciso ter uma produtora. Vou abrir um CNPJ, vou saber como é que faz e começar a construir isso a partir de agora, entendeu? A rede de contatos é muito importante porque é ela que vai te apresentar as pessoas, ela que vai te apresentar as oportunidades. Mas é isso, não é fácil, mas a gente precisa quebrar essas barreiras. Porque se a gente continuar nessas barreiras, eu não posso porque eu não tenho CNPJ, porque eu não tenho empresa, porque é muito difícil. É difícil, mas dá certo. Então, acho que é isso. A gente tem que começar a construir agora. Abre o CNPJ, precisa de KNAI e tal. Coloca o KNAI e vai aprendendo, vai fazendo tuas pequenas produções, emite teu CPB, porque o CPB é o RG do teu produto. Não adianta tu produzir e não emitir CPB, porque para a Ancine você não existe. Então, assim, eu quero produzir para a Ancine, eu quero produzir nacional, eu quero captar 5 milhões de reais para um mega longa-metragem. Então, é isso. Começa a fazer curta, emite teu CPB, participou de um curta lá com teu amigo, chama ele, pede para ele emitir o CPB dele, porque isso conta currículo para ti também. E aí a Ancine tem um lance muito legal que eu gosto. Por mais que você não tenha CNPJ, o teu currículo pessoa física, ele conta nas produções que tu vai participar. Então isso é muito massa também. Se tu tem CPB no teu pessoa física, isso conta se tu for fazer uma coprodução, se tu for dirigir o filme de alguém. Então a Ancine considera esse currículo compartilhado. CPB... Isso, CPB é o Certificado de Produto Brasileiro. É o RG do filme, de qualquer produto não publicitário. Se você for fazer alguma produção publicitária, é um CRT. Se não for publicitário, é o CPB. Então, terminou o filme foi lançado, entra no site da Ancine, já tira o RG dele. RG não, já é o CPB, mas eu chamo de RG. Tira o certificado. E aí lá no certificado você vai colocar quem dirigiu, quem foi o diretor de arte, a equipe. E aquilo ali conta currículo para toda a equipe. Entendeu? Se você se cadastra na Ancine, o seu CPF lá na Ancine como produtor, né? Toda vez que alguém em jogo lançar o seu CPF no CPB, você pontua. Né? Isso que ele está falando. Lição de casa. Chegar em casa, já entra no site da Ancine, coloca o RG, faz o cadastro de vocês e aí vocês já vão ter ali um registro na Ancine. Esse registro pode ser CPF ou CNPJ. Tá? E aí, eu já tenho aqui, Augusto, eu tenho um filme, curta-metragem que eu produzi no meu TCC. Beleza. Manda ele para a Ancine, registra ele, que isso já conta ponto para tu. Entendeu? Gente, por conta do tempo, né, a gente tem uma sessão de 7 horas. Por mim, a gente ficava aí até 10, viu? Vocês iam conversar aqui, que o papo está muito bom. Então, eu vou propor uma rodada final de perguntas. Então, quem tiver pergunta, já tem uma aqui.
Tem mais alguém, gente, que quer fazer pergunta? Não, eu vou perguntar, vou deixar uma aqui, que é para fechar com chave de ouro. Dicas para rodadas de negócio, hein? Dicas, como se portar, o produtor executivo deve se portar em rodadas de negócio, sejam elas de elevador, né? A Thais esteve agora no Nordeste Lab, vai compartilhar isso. É a rainha do Nordeste Lab, todo ano está lá. Aí vocês podem falar também o que são rodadas de negócio, né? Na verdade, é mais para compartilhar uma experiência que eu tive justamente com rodadas de negócio. E talvez sirva como uma dica para outras pessoas. Eu também sou iniciante, estou começando a fazer produção executiva agora. E recentemente a gente conseguiu uma parceria, a gente fechou uma parceria para um filme. A gente já tem um orçamento inicial de 30 mil e está procurando captar o restante do dinheiro para produzir esse curta. E é um curta muito singelo, que é sobre duas pessoas, duas mulheres, uma mulher idosa e uma menina, uma criança. As duas, uma ensurdecida pela idade e a outra que nasceu surda. Então, a gente teve essa base do roteiro, que não está pronto, a gente tinha um primeiro tratamento, a gente só tinha um argumento quando foi vender, quando foi procurar essa captação. E eu acho que é uma coisa da gente ter noção de qual é, para quem a gente quer vender. Quem é a pessoa que a gente quer para o nosso projeto e que pode contribuir realmente com ele. E nisso, a gente conseguiu fechar essa parceria com uma instituição que é justamente para pessoas surdas e ensurdecidas. Então, assim, foi um projeto que casou super, que eles já entraram, quando eles viram o nosso projeto, eles já entraram dizendo, eu quero. Então, foi algo muito fácil, uma negociação muito fácil com eles, e que abre realmente portas. E um outro projeto que a gente está procurando fechar agora, só que a gente precisa fazer um curta antes, e essa faz parte da negociação, para um longa. A gente apresentou um projeto que é de um casal LGBT, são dois homens gays, e é uma ficção. Um deles morreu, o outro ainda está vivo, e eles têm esse contato meio que do além. A gente tinha a pretensão de vender como curta, só que quando a produtora viu, eles quiseram um longa. Só que eles disseram, vocês não têm tanta experiência, me faz um curta, e se a gente gostar e ver que vocês têm realmente a capacidade para transformar isso aqui em algo maior, a gente fecha com longa para vocês. Então, foram duas experiências, uma bem diferente da outra, eu considero, mas que dá uma perspectiva para a gente ter também que o curta ele serve como material para a gente vender para fazer algo maior, porque o curta, e isso é algo que eu já ouvi de alguns professores, não é o objetivo final. O curta é onde você começa, ele não é onde você termina. Você termina fazendo aquele filme, aquela mensagem que você quer pregar. É só isso mesmo, né? Pode bater palma, gente. Quem saiu as palmas aí, pode bater. Ela já fez o pitch Palma, dela, não. já. Vamos lá, rodadas de... E aí vocês podem complementar para fechar, dando dicas de laboratórios. Tem Nordeste Lab, tem o BR Lab, né? A Jana está por dentro também de várias e vários, o Augusto, que eu sei. Né? Então vamos lá, para fechar, hein? Rodada de negócios. Bom, o que a gente sempre faz lá na Maraú, né? A gente estuda um pouquinho sobre o player que a gente vai reunir. A gente tenta buscar informações do que eles têm produzido nos últimos tempos, né? E é muito, assim, também interessante porque é muito mutável, né? Vamos falar, as coisas mudam muito rápido. Então, o que estava produzindo há uns anos, assim, poucos anos agora já está produzindo outra parada para outro público. Então, é algo muito dinâmico. Então, a gente sempre, antes de falar de negócio, quem é esse player? Né? O que está produzindo? Eles estão buscando isso? E aí, a rodada de negócio, a gente também sempre tenta levar alguma coisa alguma coisa visual, né? Às vezes alguma apresentação, mas nada muito longo, porque a verdade é que isso é uma complementação. Porque o player, na verdade, ele está interessado no olho a olho. Né? Ele está interessado no teu gogó e tu explicar para ele a tua ideia. E mais do que isso, falaste uma coisa interessante. Ele quer saber da execuibilidade, se é possível. Né? Porque vai chegar lá, olha, eu vou ter 5 caminhões explodindo, 3 pontes caindo, e meu orçamento é 200 mil.
saca? Então, até essa questão, porque às vezes quando a gente vai para as primeiras rodadas de negócio, a gente acha que a gente, não, eu vou chegar lá e eu vou dizer que dá para fazer com pouco dinheiro. Isso não é visto com bons olhos, tá, gente? Você tem que mostrar que você sabe também do orçamento, que você tem possibilidade de tirar aquilo do papel. Eu acho que essa é a parte mais importante, assim, né? Eu sempre tive muita sorte assim, na minha rodada de negócios, porque eu já escutei coisas assim, né, terríveis assim, de rodadas de negócio, da galera muito chegar, apresentar teu projeto, a galera, não gostei, tem outro, tem aqui, próximo. Saca? E eu nunca passei por isso, né? Graças a Deus, eu tive várias rodadas de negócio, sempre pessoas assim muito interessadas em ouvir. E uma coisa assim, que é importante saber, tá? As rodadas de negócios, eu vou falar assim, dificilmente você vai fechar algo lá. Tá? A rodada de negócio, assim como a participação em eventos, é muito para tu estar mostrando o que tu está fazendo, o que tu está produzindo, e talvez lá na frente, né, para Maraú foi muito assim. A gente sempre estava nesses eventos, né? Hoje em dia eu estou muito com o Fernando começou isso lá atrás, aí eu falava assim, para que tu fica gastando dinheiro indo para evento no começo? Era interessante isso, né? E ele dizia, é um investimento, e realmente é um investimento, gente, participar, e é importante porque a nossa participação ainda é muito pequena nesses eventos grandes de mercado, no Norte e no Nordeste, né? Então tem eventos que a gente vai, a gente pode até não ter rodada de negócio, mas a gente vai para a gente mostrar a nossa cara, dizer que a gente está produzindo, mostrar o que a gente está produzindo, quando tiver a oportunidade de fazer os pitch de elevadores lá rapidamente e fazer rodadas de negócios informais. Muitas vezes as rodadas de negócios... Oi? Na mesa de bar. Banjo, bar é ótimo para fazer negócio. São os melhores meets. São os melhores. Porque ali a galera tá... Que são os afters, né? A galera tá muito mais desarmada, saca? Você chega lá, fala de uma maneira assim, né? Mais de boa, bora tomar uma... E aí senta lá e do nada, eu achei maravilhoso. Ela veio fazer uma pergunta, ela fez um pitch já dos projetos dela, entendeu? E é muito isso. Tu senta informalmente, olha, bacana, tô lá no Pará, tô produzindo tal, tenho um roteiro tal e não sei o quê. E as conversas vão fluindo, sabe? Então, a gente, mesmo que a gente não tenha em rodada de negócio em evento, a gente vai. E muitas vezes esses negócios, né, que são fechados posteriormente, vieram de conversas informais. Né? Isso é muito interessante. O Fernando que fala, né? A gente vai para o Rio-C, hoje em dia a gente quase não assiste nada. A gente paga uma fortuna para ir, mas é muito relevante, né? A gente tem que estar lá. Mas é muito interessante que as rodadas, o que é mais lucro para a gente passa o dia todo circulando, conversando com gente. A gente não entra em uma sala quase para assistir painel, para fazer nada. É só falando. Tem que conversar com todo mundo, que você não sabe quem é quem. Geralmente a galera que decide é uma galera que tá vestida igual um troço, assim, de pijama. Né? Você vê uma pessoa vestida de maneira simples, aquela pessoa que tem dinheiro, gente. É real, assim, com uma sandália, assim, é interessante. Dá. Nesses eventos você não pode julgar, porque as pessoas não se vestem bem. Que o pessoal tá se vestir não mal, tem né, isso. bicho? Mas o pessoal, às vezes, anda assim com umas roupas meio estranhas, né? Assim. Não, eu sou preta. Mas, assim, é isso. Como? Tipo... Viu a pessoa, realmente, não julgue pela aparência, não, gente. Que às vezes não aquela galera... Eles estão assim, é a galera que está com boró. Entendeu? Então, vão lá, conversem, batam um papo. E é sempre bom, né? A gente está trocando. É sempre bom, a gente, não só com interesse financeiro, né? De dizer essa pessoa pode financiar, mas é interessante também estar trocando para saber o que a galera está fazendo. Eu fico muito feliz quando eu encontro a galera do Norte e do Nordeste nesses eventos, assim. Chega a dar aquele calorzinho assim, no coração, sabe? Dizer a galera está produzindo, a galera está fazendo, mesmo com as dificuldades. E é muito importante essa representatividade nesses espaços. Demais. A primeira vez que eu fui no evento de mercado, a minha salvação, assim, né? Que eu fiquei com muito medo, assim, tudo diferente, pessoas muito, né? Assim, os players todos lá. E aí eu encontrei a Pan. Né? Eu encontrei de lá, nunca mais a relação da minha vida. Nunca mais, né? Separou, né? A relação com a Pan. Eu olhei lá assim e disse, gente, isso daqui não é pra mim, meu Deus. Aí quando eu vi lá um stand lá da SPCine, né? Vivi com aquele cabelo azul, massa demais a galera, assim. Eu disse, gente, ali tá o Wakanda do audiovisual, gente. Aí eu disse, não, gente, E eu recebi acolhimento, né? Recebi acolhimento e eu gosto sempre de frisar, a Pan nunca mais largou minha mão, gente. Né? Estamos aqui depois de anos e é uma parte muito bonita da minha vida profissional e pessoal, porque a gente não tem como se descolar. Né? Eu tenho muito orgulho desse espaço que eu estou, que é a PAN, né? Que realmente é um construir junto.
né? E a Pan desde lá segurou minha mão naquele momento e até hoje a gente caminha juntas, assim. Então, é massa. Encontre também os seus quilombos, encontre também os seus grupos. É importante para a gente se fortalecer. Eu acho que no Meet, respondendo a pergunta do Wesley, você tem que estar muito seguro do que você está apresentando e ser bem sincero também. Sincero das possibilidades, como também dos desafios que tem naquele projeto. Porque eu acho que o cara vai botar dinheiro, ele vai acreditar, ele vai comprar a tua ideia. Então, você tem que ser muito sincero com ele em todos os aspectos. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que eu tive muita sorte também nos meets que eu tive, porque foram tranquilos, ninguém foi ríspido. E também tive muito sucesso nos meets que eu fiz. No último agora, inclusive, eu peguei o contato de um cara que é de uma grande empresa que faz pós-produção. E aí, segunda-feira, eu liguei para ele. Né? Eu falei, cara, eu terminei um filme agora, o filme é esse, mandei um Instagram para ele. Aí ele, Augusto, eu tô em São Paulo, se tu quiser, eu te recebo aqui no escritório e a gente troca uma ideia. Eu vou encontrar com ele segunda-feira agora, se Deus quiser, a gente vai fechar a pós do filme lá. Então, é muito isso. Eu acho que você procurar conversar com as pessoas, formar a sua rede, e quando você precisar, falar. O BO é esse, tem como ajudar? Tem. E vai e segue o barco. Acho que é muito isso. O axé a gente já tem, né, mana? Porque Norte e Nordeste, assim, a gente é muito legal. Tem um negócio... E no Sul-Sudeste, no eixo... São muito fofinhos. E no eixo Sul-Sudeste, os produtos audiovisuais do Norte e Nordeste, eles têm um diferencial. Assim, as pessoas... Eu sinto isso. As pessoas, elas param, elas estão gostando e elas têm interesse em saber e entender o que é isso, o que eles estão fazendo, entendeu? Então, tem esse interesse. É a gente também não deixar que... É a gente segurar a bola pra gente, não deixar que eles cheguem e façam e contem as nossas histórias, entendeu? Eu acho que é uma parceria e o majoritário, a produção executiva, a direção, as cabeças... tem que estar aqui, entendeu? A gente não pode ter uma belíssima ideia e, tá aqui, é de vocês, façam o que vocês quiserem. Depende da negociação. Por isso que eu falei, tem players que você vai vender um projeto na ideia e ele vai mudar seu projeto todo. Todo. Se você vender no argumento, sim. Aí você meu conselho aí para rodadas de negócio, dependendo com quem você conversar, você quer manter o seu projeto como a ideia que você teve, vai captar por federal, né? Vai captar recurso público ou fazer parceria com empresas que não players. Se você quer ganhar dinheiro, vai para os players, vai para a rodada de negócio, porque aí você vai ganhar, você vai tirar os seus 100 mil e aí você entrega o projeto. Você não vai entregar o produto, você não vai entregar o filme, você vai entregar o roteiro. Uma ideia. Você vendeu a ideia. Entendeu? E acabou. Você pode até participar da sala, mas, cara, tu vai perder a sua ideia. A diferença é essa. Projetos da vida não podem ir para rodadas de negócio. Não. Vocês têm que produzir. Capta dinheiro para produzir. Projetos da vida não podem ser vendidos. Porque vocês vão se frustrar. E se alguém vir chorando, eu vou olhar para a cara... Quem tiver aqui, porque, entendeu? Não é, tá? A gente conversou sobre isso na oficina, né? Novamente, que é negociável, que não é. Tem projetos que a gente faz para ganhar dinheiro, tá aqui, leva, tudo bem, contrata o que quiser. Para ganhar dinheiro, rodada de negócio, pitch. Agora sim, os projetos da vida, por mais que eu não vá vender, eu levo também para ele que eu estou fazendo coisa. Entendeu? Mas esse você não negocia. Entendeu? Mas projetos da vida super cabilabes... Vai para os laboratórios. Eu levo só para dar o close e dizer, olha, estamos fazendo coisas, tá? Mas é isso, porque é muito... Estamos aqui, tá? Estamos produzindo, tem uma ideia maravilhosa, mas não vai ser tua. Né? Exato. E tem que registrar, gente. Fez o argumento, a galera que está passando no lab aí, que está passando por mim, se não registrou, registra rápido. Registra sinopse, registra logo online. Aí, fiz o argumento, registra de novo o argumento. Biblioteca Nacional, gente, R$20. E é gratuito? Não, acho que está gratuito R$20 a taxa. Ainda estão pagando? R$20 a taxa pessoa física, 40 pessoa jurídica. E aí você pode colocar vários preços de uma vez só, ou mudou? Numa mesma inscrição, você tem 20 argumentos, bota tudo lá.
Não apresente para ninguém sem registro. Isso é fundamental. E aí, uma outra coisa, é isso. Projetos de vida não vai para venda, né? Vai para laboratórios. Eu convido as pessoas pretas a conhecer o Laboratório Negras Narrativas, que a gente vai abrir de novo ano que vem. A gente está encerrando já esse ano, a galera está indo para o Ventana Sul. Então, a gente tem vários laboratórios aqui. Tem o laboratório do Zósimo Bubu, tem Nordeste Lab, tem... Marau Lab, tá, gente? Faço Marau Lab. Dialab, Marau Lab. Então, assim, tem alguns laboratórios que é super importante. Eu acho que cada projeto tem que rodar pelo menos 2 laboratórios aqui no Rio. No Rio. É um selo, né, gente? Aqui no Rio, ali, ó. Naquele Rio. No Brasil, um pelo menos na América Latina e um na Europa. Longas, né? Então, essa é a coisa que você precisa fazer. Como é teu nome? A Emily falou uma coisa que eu também faço, Emily. Eu faço curta, transformo em longa, depois transformo em série. Aí eu tenho 3 produtos para vender e é incrível. Eu acho isso muito massa, entendeu? Vamos encerrar, né? Obrigado. Vamos liberar aqui. Gente. Gente, valeu, foi um prazer. Muito obrigado, gente. Pesquisem. Tem Liberão, tem o Piranhão, gente. Um aviso, gente, para o Piranhão Lab. Por favor, quem está fazendo as mentorias de roteiro e de montagem, se apresenta no credenciamento para pegar o kit de vocês, tá bom? Gente, como a gente está com o tempo bem apertado, primeiro eu queria dizer, pesquisem sobre essas pessoas, Instagram, sigam elas, porque elas compartilham todos esses laboratórios, as participações delas. Enfim, eu acho que é uma maneira de manter um network, né? Cinema no Brasil é muito network, gente. Muito network. Tem que conhecer o povo, tem que dar as caras, infelizmente, mas tem que dar as caras. E é isso. Para não atrasar mais, Marcelo já está ali olhando para mim com raiva. Foi mal, Marcelo, mas vai dar certo. A gente tem uma sessão, a nossa sessão oficial, né, de 7 horas. Que horas são? 7h10, olha aí. Então, vai no banheiro rapidão, mas volta, que a gente vai só trocar aqui e volta. Certo? Para não atrasar o baile de reggae, hein? E não esqueçam, quem quer ir para o baile de reggae tem que pegar a pulseirinha, porque lá tem ingresso na entrada, e aí peguem seus ingressos, ou peguem suas pulseiras. Voltamos já, hein? Não percam essa sessão. Tem filme de reggae, eu soube que tem um filme de reggae. Todo mundo. E para quem acompanhou a nossa mesa pela TV Garrincha, hein? Essa live vai ficar online, salva, registrada para todo mundo na TV Garrincha, no YouTube da TV Garrincha, nosso apoio de live, hein? Muito obrigado, gente. Voltamos já. Vai, Fabrício, toca o som aí, rapidão.